Sinal da função do segundo grau. Agora, nós estamos nos preparando para chegar em inequações. Nós estamos na página 127 e, como você pode ver, nós temos 6 casos possíveis para estudos de sinal de uma função do segundo grau. Na verdade, estudar o sinal, lembra, lá do primeiro grau. Nós estamos falando de quais são os valores para a função ou para o y de acordo com o x. Ou seja, se o gráfico está em cima ou embaixo do eixo x. Para facilitar o estudo de sinais, a gente não desenha o eixo x, só o eixo y e traça as nossas parábolas. Essa troca de sinal agora vai depender da quantidade de raízes que a nossa função tiver. Então, se ela tiver 2 raízes, ela vai fazer 2 trocas de sinal. Positivo, negativo, positivo ou negativo, positivo, negativo. Bom, então para fazer esse estudo, nós precisamos saber tanto o delta quanto o sinal do A. Porque a concavidade vai influenciar onde que nós temos a nossa parábola positiva ou negativa, e o delta vai determinar se vai ter ou não troca de sinais, e essa quantidade de troca de sinais. Então vamos lá. Suponha que nós tenhamos um A positivo, então a concavidade está para cima. Beleza. Se o delta for maior do que zero, eu tenho 2 raízes. 2 raízes quer dizer que ele corta o eixo x e depois ele volta. Então ele vai afundar, passou pelo eixo x, foi lá embaixo e depois subiu de novo. Antes da primeira raiz, uma função ela é positiva. Entre as raízes, a função ela é negativa e depois ela é positiva novamente. Agora, se o delta for igual a zero, a concavidade vai continuar para cima, o A é positivo também, no nosso exemplo, e ele vai vai tangenciar o eixo x. Ou seja, nesse caso, a função sempre vai ser positiva, com exceção exatamente do valor da raiz, que a função vai ser igual a zero. Sempre quando a função está no x igual a raiz, por definição, raiz é quando a função é igual a zero. E quando nós temos o delta menor do que zero, o meu gráfico e o A positivo, o meu gráfico vai estar voando, o eixo x vai estar lá embaixo, meu gráfico nunca vai tocar o nosso eixo, então o gráfico vai ser sempre positivo, a função vai ser sempre positiva, ela nunca vai ser negativa e também nunca vai ser zero. Bom, agora, analogamente, a gente pode olhar quando o A for menor do que zero. Então, ou seja, a concavidade está para baixo. Então, vamos lá. Se a concavidade está para baixo e o meu delta é maior do que zero, eu tenho 2 raízes. 2 raízes quer dizer que eu vou cortar o meu eixo x 1 e 2 vezes. Então, ele começa negativo, passou pela raiz, virou zero, passa pela raiz, vira positiva a função, e depois da segunda raiz passa a ser negativo novamente. Quando o delta é igual a zero, ele só vai ter uma raiz, ou seja, vai encostar em apenas um ponto no nosso eixo x, então ele vai ser sempre negativo, vai estar sempre para baixo, e com exceção do ponto da raiz, onde a minha função vai ser igual a zero. E quando o delta for menor do que zero, e nós não vamos ter raízes, então meu gráfico vai estar totalmente afundado ali embaixo, ele nunca vai encostar o eixo x, então toda a minha função vai ser sempre negativa, estritamente negativa, ou seja, nunca, nem zero ela vai ser. Esse estudo de sinais eu aconselho que você faça num rascunho para que você consiga lembrar. Então, só dividir em casos. A negativo, A positivo, delta maior que zero, igual a zero, menor do que zero. E aí você vai ter todos os casos possíveis, é só você ver. Olha, o gráfico está em cima do eixo x, aquele pedaço é positivo. O gráfico está está abaixo do eixo x, naquele pedaço, aquele trecho, a minha função vai ser negativa. Então esse que é o estudo de sinais. Então se eu te dou uma função, você encontra as raízes, encontra o delta, se tiver raiz você encontra elas, e aí você fala, olha, antes de tal número a função é positiva, é negativa, entre 2 números ela é positiva, enfim, você vai lendo esse estudo de sinais. Por isso eu aconselho a você fazer um esboço. Faz só o eixo x e faz a parábola com a concavidade para cima ou para baixo. Tá? Então esse estudo de sinais vai ser fundamental para que você consiga fazer inequações, que é o próximo tópico. Então eu aconselho que façam os exercícios da página 128 para você pegar essa ideia, para que você consiga resolver esse tipo de exercícios. Beleza? Então é isso, até mais.